Olá, palavra de vida para nossas vidas nesse dia. Olha, presta bem atenção. Nesses 2 dias, ontem e hoje, nós estamos numa jornada de determinados lá no canal Formas e Formas. Numa live ali, qual as pessoas têm acompanhado. Nós falamos muito a respeito do empolgado, do determinado, mas aqui, para você, você que está vivendo uma situação que não condiz com aquela que Deus tem para a sua vida. Talvez as pessoas que estão à sua volta estão aceitando, mas dentro de você é uma revolta. Não aceito. Se Deus é comigo, por que isso está acontecendo? Se Deus é comigo, por que eu tenho que viver me escondendo? Se Deus é comigo, por que eu planto e não tenho direito a colher? Se Deus é comigo, por que essa situação está indo de mal a pior? O que foi feito do Deus que eu ouço tanto falar? Por que acontece na vida do outro e não acontece na minha vida? Você tem essa revolta? Você está travando uma luta com você mesmo e você não aceita essa situação? Então você é um determinado. Sabe por quê? Gideão, lembra de Gideão? Eu estou falando as palavras que Gideão expôs ali quando o anjo apareceu para ele. Eles plantavam, não tinham direito a colher, escondiam em cavernas, o inimigo vinha, levava tudo, malhando o trigo no lagar. Mas eles já tinham ouvido falar de um Deus que tinha feito maravilhas no meio do povo. Então por que não acontecia naquele momento? Por que não estava acontecendo na vida dele? Havia uma revolta dentro dele e por causa desta revolta, o anjo falou, vai nessa tua força. Isso, viu nele alguém que não aceitava aquela situação. Alguém que poderia ser usado por Deus para poder transformar toda aquela situação. Não na força do braço dele, mas na força do Deus vivo. Isso mesmo. E quando o anjo fala, vai nessa sua força, não era para ele poder ir na força do braço dele, mas poder ele confiar em Deus, e aquela revolta era a força dele. A fé em Deus primeiramente, depois aquela revolta de não aceitar aquela situação, crendo que o Deus que tinha feito no passado poderia fazer também naquele momento. E resumindo um pouco a situação de Gideão, Deus deu vitória para ele sobre o inimigo, libertou o povo. Por quê? Porque dentro dele não aceitava crer num Deus tão grande e viver uma vida de miséria, viver uma vida se escondendo, viver uma vida sendo humilhado. Ele não aceitava. E se você, é bem direta essa palavra, se você que me ouve aqui neste momento também não aceita essa situação, isso é muito bom. Se você virar para Deus e falar, Senhor, eu não aceito crer num Deus tão grande e viver essa vida de derrota. Eu não aceito crer nas promessas que está na tua palavra e não ver ela se cumprir na minha vida. Senhor, eu não aceito, meu Pai, ver minha família sendo humilhada e crendo num Deus tão grande. Senhor, eu quero direção. Senhor, me revolto não contra o Senhor, mas contra essa situação. Me mostra o que eu tenho que fazer. Me mostra a forma que eu tenho que agir. Me mostra a direção e eu vou seguir, confiando que o Senhor que vai me dar a vitória. Não vai ser na força do meu braço, mas a minha parte eu vou fazer. O que depender de mim eu vou fazer, mas crendo que o Senhor vai abrir portas de uma porta, que o Senhor vai tirar os inimigos, que o Senhor vai lutar comigo, que o Senhor vai fazer o impossível acontecer na minha vida, porque a tua palavra diz que tudo é possível que crê, e eu creio nessa palavra. Quando você fizer isso, crendo, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar direção, Deus vai transformar para que as pessoas vejam em você. Sim, vejam em você uma pessoa que crê no Deus vivo e o milagre acontece na sua vida. Amém? Vamos estar orando neste momento, é bem direto, não existe meio termo. Ou crê ou não crê, ou vai se cumprir ou não vai. Porque Deus é Deus e Ele prometeu. E Ele quer fazer da sua vida, sim, ou fazer na sua vida grandes coisas, para que o nome dele seja honrado e seja glorificado. Vamos estar orando neste momento? Grandioso Deus e eterno Pai. Senhor, meu Deus, essa pessoa que ora comigo, meu Pai, talvez ela está passando por uma situação de humilhação. Ó Pai querido, numa situação, ó Pai querido, que não condiz com a situação de um filho de Deus,
de uma pessoa que tem promessas do Senhor, meu Pai. Meu Deus, de uma pessoa que já ouviu falar, meu Pai querido, das maravilhas do Senhor, mas hoje está passando por uma situação difícil, meu Pai, e isso tem incomodado ela, tem criado dentro dela uma revolta. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, vai de encontro à vida dessa pessoa agora. Pai querido, enche ela da tua presença, mostra para ela a direção, faça dela, meu Pai querido, um exemplo de filho, ó Pai querido, sim, que honra o Pai, que o Pai é glorificado através da vida dela, meu Pai. Dá vitória contra, ó Pai querido, aquela situação e aqueles que têm se levantado contra a vida dela. Dá ela estratégia, meu Pai querido, da vitória. E vá à frente, meu Pai, abrindo os caminhos, ó Pai querido, meu Deus amado, e mostrando para ela que quando a pessoa confia no Deus Todo-Poderoso, as promessas se cumprem na vida dela. Quando ela não aceita, quando ela não é acomodada, quando ela se revolta contra a situação, crendo no Senhor, o milagre acontece. Nós abençoamos a vida dessa pessoa e declaramos que ela é mais do que vencedoras em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Creia, determinado. Não aceita nada menos do que Deus preparou para a sua vida. Pega esta palavra.